Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voou ao Egito antes das conversas de segunda-feira em Jerusalém. Lá, ele se reuniu com uma delegação do Hamas, segundo fontes anônimas. Kushner insistiu que a milícia deve renunciar às armas e a qualquer papel no futuro governo de Gaza. E se o anticristo já está andando entre nós e ninguém percebeu, abra bem os olhos, porque o que você vai ouvir hoje vai te gelar o sangue. Estamos falando de Jared Kushner, sim, o genro de Donald Trump. Muitos o conhecem como o Homem da Paz, mas as profecias mais sombrias da Bíblia alertam para algo assustador sobre ele. A palavra de Deus é clara. O anticristo não vai aparecer com chifres nem com um tridente de fogo. Não, ele vai vir disfarçado de cordeiro. Será um líder brilhante, um diplomata perfeito, que vai conquistar a confiança de todo mundo com um sorriso antes de mostrar sua verdadeira face. E pense, quem fez o que ninguém jamais conseguiu? Quem elaborou os acordos de paz no Oriente Médio, fazendo acordos com Israel? Exato, ele, mas se prepare, porque isso é o mais assustador. Você sabia qual é o prédio que a família dele comprou em Nova York? O arranha-céu do número 666 na Quinta Avenida? O número exato da besta que é mencionado no Apocalipse. Uma simples coincidência? Acorde, as coincidências não existem. Tudo o que Jared está fazendo se encaixa perfeitamente com o que o livro de Daniel e o Apocalipse anunciaram para os últimos tempos. Estamos diante de um homem que só busca a paz ou estamos vendo o nascimento do impostor final? Agora, mais do que nunca, os sinais bíblicos estão se cumprindo. A palavra de Deus não mente. Vemos que a guerra se intensificou. No Oriente Médio, neste momento, há um caos total. O Catar acabou de dizer que as coisas com Israel não vão ficar assim. Obviamente, eles vão fazer acordos para atacar ainda mais Israel. E é aí que Israel, sob a pressão da guerra, vai tentar fazer acordos de paz. O Acordo de Abraão, ou o Tratado de Abraão, que é uma aliança com os países muçulmanos. Politicamente, dizem os países árabes e os países muçulmanos com o propósito de que reine a paz no Oriente Médio. Por que no Oriente Médio? Porque o Oriente Médio é o centro da Terra. A igreja não fala sobre esses temas, por isso há um alerta para a igreja despertar. A igreja já não sabe, não se interessa pelo tema do arrebatamento, os sinais, o fim dos tempos, o que é a escatologia, já não importa. Por isso, você que está aqui hoje, e este canal oferece isso. O propósito é que nós estejamos alertas. O que ocorreu nos Estados Unidos será tema de outro vídeo, mas não é o caso desse ativista, desse jornalista que sabemos que é um jornalista que apoia Israel. Também, e que é contra a esquerda, contra o comunismo, contra esse governo progressista, que é um sistema diabólico. Tudo o que está acontecendo no mundo, as guerras, o caos, quantas pessoas israelenses nesses dias, um massacre brutal por esses grupos terroristas. E como os governos do mundo, vi ontem o presidente da Colômbia dizendo que Jesus nasceu na Palestina e que novamente esse ódio e esse ressentimento, como usam até mesmo a palavra, a de Deus para deturpar, para prejudicar e para confundir muitos cristãos que hoje estão dormindo dentro das igrejas. Os cristãos já não se interessam mais por esse tema, há assuntos mais chamativos, assuntos que estão em alta, mas nós sabemos que o que está acontecendo nos aproxima muito mais do fim dos tempos. Os sinais já foram dados. Esses dias eu assisti a um vídeo dizendo que praticamente os anos já estão cumpridos. Estamos vivendo tempos extras. Já não resta mais tempo para a geração de que fala a Bíblia. 70, 80, 70 anos, 80 anos, 84 anos no máximo. Depois que Israel se estabeleceu como nação, isso já é uma realidade. E agora temos este homem, Jared Kushner. Muitas pessoas tentaram ignorar esses assuntos.
E acima de tudo dizem, não, eu quero saber quem é Jesus Cristo. Não me interessa o anticristo. Não me interessam esses temas de Apocalipse. Por favor, dizem, não quero que coloque esses temas. Vamos falar mais sobre a guerra espiritual. Vamos falar mais sobre oração, jejum. Vamos falar mais sobre essa história do Gênesis. Na verdade, isso está ligado à Bíblia inteira. Deus determinou o fim dos tempos desde Gênesis. O sétimo dia, você já parou para pensar qual é o sétimo dia? Já se passaram 6 dias na história. 6 dias se passaram. Desde o primeiro homem até nós, se passaram 6 dias. E estamos entrando no último dia, que é o milênio, os 1000 anos. Mas antes de entrarmos no milênio, muitas coisas vão acontecer. O anticristo tem que se manifestar antes do milênio. Mas a igreja nem sabe o que é o milênio, não é? Então, enquanto a igreja dorme, o diabo faz o que quer, as guerras se intensificam. Pessoas que veem, ou cristãos que veem as guerras como se fosse só mais uma notícia. Mas isso não tem nada de bíblico. Por isso, o pacto de Abraão, que é algo que os noticiários estão comentando, e a expectativa de um Messias político em Israel. Muitas pessoas até pensaram que o Messias seria um líder religioso, que seria um rabino, que seria um mestre da lei. E se eu te dissesse que foi por isso que rejeitaram o Messias que veio, o verdadeiro, o autêntico? Justamente por isso, porque eles não querem um Messias religioso. Eles não querem um Messias de rituais. Eles não querem um Messias que venha com discursos, pregações. Eles querem um Messias político. Então, olhamos para a imagem desse homem. Tem pessoas que estão se conectando agora. Eu os incentivo a assistir o vídeo desde o início. E por sinal, esse é um tema sensível. Vamos deixar um like. Só aqui neste canal fazemos reações a esses temas. E fazemos isso com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Só neste canal fazemos isso com a Bíblia. Outros se dedicaram a transformar isso em notícia. Mas nós sempre estaremos com a Bíblia, a Palavra de Deus, reagindo, observando cada detalhe. E quero dizer para vocês que desta vez isso realmente me faz pensar. A imagem que vemos de Jared Kushner. Por isso eu disse para vocês, há vários candidatos que já foram descartados. Muitas pessoas têm certeza de que é Emmanuel Macron, outros têm certeza de que é Nayib Bukele, outros têm certeza de que é Donald Trump. Outros cristãos perdidos têm certeza de que é Nicolás Maduro, e assim por diante. Outros dirão que o anticristo já se manifestou, e que já morreu, e que estamos vivendo os 1000 anos. Um monte de teorias e especulações, de verdade, outros ateus que entram aqui nas lives para rir, para zombar. Talvez a palavra possa tocá-los, mas a palavra de Deus não mente, e muitas das profecias. Eu poderia dizer que 80% das profecias bíblicas já se cumpriram. Literalmente, milimetricamente, e que os 20% que faltam têm a ver justamente com o arrebatamento, que ainda não aconteceu, que é o período da grande tribulação, que são os selos, que são as taças e as trombetas, o milênio. Esse é o 20%, mas quero dizer que 80% já se cumpriu. Então já pode estar. O que me chama a atenção é isso, esse homem que surge praticamente do nada e quer fazer um pacto, um tratado de Abraão. E por isso já está em alta, já é uma realidade. Começou em 2020, mas hoje já é um sinal profético e o mais atual, através do pacto de Abraão e da expectativa messiânica. Em Israel, como eu disse. Muitas pessoas acreditam que o Messias que vai vir é um senhor com um talite, com cabelo comprido, com barba. Não é esse. Não é esse. Já, esqueçam, tirem isso da cabeça. Esqueça, tire essa ideia da sua cabeça. Tem que ser um líder político. Deve ser um líder político. E vamos ver como o tempo profético em que vivemos é o mais próximo a entrar precisamente no Apocalipse. Muitas pessoas me perguntam, em que capítulo estamos do Apocalipse? Quero dizer que já está terminando o capítulo 3
do Apocalipse na história. Já a igreja deixará de ser mencionada, porque a igreja está prestes a ser arrebatada. Estamos prestes a entrar no capítulo 4, no capítulo 5 de Apocalipse, na história. Estamos prestes a entrar nesses capítulos, ou na história, ou nas eras. Estão prestes a entrar nisso. E o sinal dos tempos? Guerras, rumores de guerras. O antissemitismo aumentou. Nesses dias, o globalismo aumentou. A tecnologia, a inteligência artificial. Muitos me enviam um vídeo sobre a inteligência artificial. E eu, já faz muito tempo, mesmo antes de virar tendência e antes de vocês começarem a usar a inteligência artificial, fizemos um vídeo sobre os perigos da inteligência artificial. É um vídeo que tem mais ou menos 250 mil visualizações. Falei sobre esse tema, por isso as pessoas me dizem: pastor, veja o que está acontecendo. Já faz muito tempo que falei para vocês. Quem está por trás da inteligência artificial? Quem manipula isso? Mateus 24, versículos 6 a 8. Não sei se você tem visto os noticiários. Não sei se você viu o ataque de Israel a um dos prédios do Catar. As pessoas falam muito. O Catar é um dos países mais prósperos do Oriente Médio que existem. Diz Mateus 24, do versículo 6 a 8. E ouvirei sobre guerras e rumores de guerras. Vejam, não se perturbem, a guerra interna, a guerra externa. O ataque dos Estados Unidos à Venezuela, a formação dos exércitos chineses, como eles já estão se organizando. A aliança que China e Rússia acabaram de fazer. E como os russos acabaram de romper com os Estados Unidos e se aliaram com a China. Ou seja, os Estados Unidos já ficaram sem aliados. Nesses dias vocês viram Vladimir Putin e Donald Trump caminhando juntos, mas agora essa aliança foi rompida. E a Rússia está aliada à China. Então, pode estourar a Terceira Guerra Mundial? O mais provável é que sim. Nós vamos presenciar essa guerra. Nós vamos ver com nossos próprios olhos. Olhem, não se perturbem. A Bíblia diz isso. É necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Por quê? A Bíblia diz que ainda não é o fim. Porque esse é o início para entrar nos 7 anos. Aos 7 anos da grande tribulação, o governo do anticristo. Como eu disse a vocês, por isso é importante que identifiquemos esse líder mundial. E não vamos identificá-lo porque Deus me disse em um sonho, nem porque eu o vi, nem porque aquele senhor eu vi, e meus olhos me mostraram que era um homem diabólico, sombrio, que estava possuído por Satanás. Não farei isso por esse motivo, como fazem certos profetas que você já viu ou vê e em quem acredita. Não farei assim. Vou fazer isso com a Bíblia, a palavra de Deus, que considero o mais seguro. Hoje, não acredito em profetas, mas sim no ministério deles. Mas nesse momento, não há nenhum profeta qualificado. Para que você entenda, que você diga: pastor, mas esse profeta sim é o verdadeiro. Eu encontrei. A verdade é que eu não acredito, nesse momento, que não haja nenhum profeta qualificado. O ministério está aí, mais ninguém assumiu esse manto profético, de verdade. Ninguém assumiu, porque a igreja se tornou comercial. Então, nesse momento, você pode me mencionar vários profetas, aqui, nos comentários, e eu vou te dizer a verdade, não acredito em nada deles. Eu acredito na Bíblia, e me perdoe por acreditar tanto na Bíblia. Mas eu sei que isso é o mais sensato diante de Deus. Para você, eu posso parecer muito louco, desvairado. Mas a coisa mais sensata que eu posso fazer é acreditar na Bíblia, porque hoje em dia aparece tanta coisa que eu sonhei, que ontem o mundo ia acabar, não acabou. Estamos prontos. Mas os sinais. E o que acontece? Eu falei para vocês sobre a lua de sangue e não disse nada profético. Eu não disse a vocês que sonhei que vinha um terremoto. Falei da lua de sangue e começou um terremoto no Afeganistão. A guerra começou a se intensificar. Israel atacou o Catar. Isso vai ter consequências delicadas. Vai acontecer. Israel, infelizmente, eu abençoo Israel. Mas, infelizmente, Israel já tem um processo amplo com esse Tratado de Abraão.
E é uma aliança com Jared Kushner. E é muito bem recebido pelo Marrocos, pela Arábia Saudita, inclusive pelo Egito. É muito bem recebido. E olhe as fotos, veja o vídeo, olhe as fotos e os vídeos que esse homem tira com Netanyahu. Mas também olhe as fotos que ele tira com certos líderes islâmicos. Então, o Pacto de Abraão começou em 2020, mas já é um tratado de paz estabelecido. O único oficial de toda a história. Não houve outro tratado de paz ao longo dos 2000 anos da era cristã. Não houve outro pacto. E por isso eu digo, a igreja precisa despertar. A igreja precisa despertar. Rumores de guerra. A Bíblia é clara, mas ainda não é o fim. Por quê? Como eu disse, depois vem o milênio, os 7 anos do anticristo, depois virá o milênio, que são 1000 anos aqui na Terra. E aí depois do milênio, vem o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. E haverá pestes, fomes, terremotos em diferentes lugares. E isso será o princípio das dores. Eu sei que vocês olham, embora esse senhor seja muito exagerado. Eu não quis fazer um vídeo, porque sei que muitos assistem, e realmente não quero estragar o panorama para vocês. Assistem a um doutor, não vou dizer o nome, porque por curiosidade você pode acabar ficando lá, e perde de vista o que a palavra de Deus diz. É alguém que vive prevendo desastres. Está sempre anunciando, mas já é exagerado, ou seja, ele semeia pânico, medo. Diz, guardem água. A próxima pandemia é nestes 7 dias. Milhões e milhões de pessoas vão morrer. Eu digo que é exagero, porque nada do que ele disse aconteceu. Nada. Ele diz que a Covid vai voltar de novo. Ele é quem fala sobre a marca. Enfim, um monte de coisas. Então, e vejo que ele está sempre mencionando coisas. Mas quando eu vou à Bíblia, percebo que a Bíblia não mente. E a Bíblia não exagera. A Bíblia diz o que é. A Bíblia diz isso, diz o que é, para as pessoas que fazem suas doações. Lupita Juarez, que Deus te abençoe. Muito obrigado. Obrigado. Diz, e isso será o princípio das dores. E as pandemias realmente existem. É real. Eu tenho um vídeo que é. Vamos dizer assim, é equilibrado, não é extremista. O vídeo que se chama A Aliança ou o Tratado de Pandemias. Vários países assinaram o Tratado de Pandemias. E é que eles vão se encarregar de criar pandemias, de gerar as doenças e gerar as curas. Não sei se vocês assistiram esse vídeo. Esse é o vídeo que você deve ver, que é um doutor que eu assisti. Mas de verdade é algo diabólico, o que, inclusive, às vezes, o que eles fazem de semear medo é diabólico. A igreja precisa despertar, mas precisa despertar com a palavra de Deus, com a esperança de que em breve nós seremos arrebatados, de que há uma saída para tudo isso, de que a Bíblia não mente, que se vem terremotos, mas a igreja não estará. Caso contrário, não faz sentido semear medo. A Bíblia diz que não recebemos o espírito de temor. E não devemos viver nesse temor. Pelo contrário, por que este vídeo? Porque este vídeo é esperança e o papel central de Israel na história profética bíblica. E vê-lo como esse relógio profético, esperança e ver o que está acontecendo na história. Por isso a Bíblia diz, vigiai e orai. A Bíblia também diz que devemos estar alertas. A Bíblia também fala de 5 virgens insensatas e 5 virgens prudentes. Este vídeo é para que você tenha prudência e para que o seu azeite, e quando vier o arrebatamento, o seu azeite esteja pronto e as lâmpadas estejam acesas. Lucas 21, versículo 28 diz, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça e a sua redenção está próxima. Não é que eu veja esse Jared Kushner ou que eu tenha alguma premonição e que eu tenha sonhado com isso. Mas, na verdade, ele cumpre mais o papel de ser o próximo líder mundial. Que cumpra com esse tratado de paz, que, biblicamente, é profetizado
Jared Kushner, a moeda do templo. Vocês não viram a moeda do templo? Eu até tenho um vídeo completo. Acho que já tem mais de 100 mil visualizações a moeda do templo. Hoje também falaremos sobre a moeda do templo. Por isso, te incentivo a ficar até o final. Aliás, deixa o seu like. Lembre-se, esse tema é sensível. Deixa o seu like neste vídeo. Porque quando essas coisas começarem a acontecer, e já estamos vivendo tempo extra, eu nunca tinha visto em toda a história de Israel, nos últimos 2000 anos, nem estudando história, que tenha sido assinado um tratado de paz no Oriente Médio. É a primeira vez. Se acha que estou mentindo, volte ao vídeo. E se você ainda não tem certeza, depois de assistir a este vídeo, eu te encorajo a entrar e descobrir o que é o Tratado de Abraão. Que você pesquise sobre isso, porque há pessoas que acham que isso é uma mentira. E isso está se cumprindo. E se você é ateu e está aqui assistindo a este vídeo, não pesquise sobre a Bíblia, porque você não acredita nela, mas pesquise sobre o Tratado de Abraão. E depois que você pesquisar sobre isso, diga qual relação isso tem com a Bíblia. E perceba que os primeiros que escreveram isso na Bíblia. Qual é a diferença em anos? Não pode ser que isso seja uma invenção, que a Bíblia tenha sido modificada, porque o Tratado de Paz começou no ano de 2020 e se falou sobre o pacto há muitos anos atrás. O apóstolo Paulo, mas antes do apóstolo Paulo, Daniel também falou sobre esse pacto, mas antes disso, Gênesis capítulo 2, fala sobre esse pacto. Então, vamos falar um pouco sobre o pacto de Abraão, que muitas pessoas veem como uma notícia, mas não veem biblicamente, não veem como um sinal profético. Qual é esse tratado de paz? Vamos falar um pouco sobre isso. Qual é o contexto? Qual é o propósito? Para que você saiba. Há pessoas que assistem a um canal chamado Estratégias Militares, mas lá não te dão textos bíblicos. Eles analisam as diferentes guerras que existem, mas não te dão textos, e você fica feliz ali conectado, e permanece até o final do vídeo, e não relacionam com nada bíblico. Mas olha, aqui tem algo, e é o seguinte, os acordos foram normalizados, porque isso sempre esteve lá. Desde a criação de Israel como nação, isso sempre esteve em mente. Em 2020, entre Israel e as nações árabes, os Estados Unidos sempre estiveram lá. Sudão, Marrocos, impulsionados. Agora, neste momento, por Donald Trump em seu primeiro mandato. Depois veio Joe Biden. E depois voltou novamente Donald Trump, para continuar com este plano. E Kushner, ou seja, o genro de Donald Trump. Dizem que Kushner é Kushner, no primeiro. No início do governo de Donald Trump, quando votou, não votou como homem, votou como mulher. É o que dizem, segundo as investigações que existem. Eu não fui investigar isso. Isso é algo que outras pessoas fazem, mas é o que dizem. Por isso dizem que não, que esse casamento, assim como o casamento de Emmanuel Macron, é um casamento político, mas não é um casamento sentimental. Mas que, na verdade, ele não é um homem, ele é uma mulher. É isso que dizem. E a Bíblia fala claramente, fala sobre o que não terá. Nenhuma conexão com mulheres, o anticristo, conexão profética com os pactos de paz e o tratado de Abraão. O que digo a você? Se algum ateu ou cético estiver assistindo, pesquise, investigue e depois de investigar, veja a relação disso com a Bíblia e há quanto tempo foi escrito, para não dizer que a Bíblia foi modificada conforme a história. Não foi. Não é assim, porque a Bíblia é o livro das eras. Novamente, Daniel capítulo 9, versículo 27. Depois que eu ler, se as pessoas estão apenas assistindo a este vídeo, se você acabou de entrar, eu te incentivo a voltar o vídeo, para que você entenda este versículo, com as notícias do dia. Veja! E na última semana confirmará o pacto com muitos, ou seja, a última semana. É a última semana, ou seja, a semana que falta, os últimos 7 anos que faltam. A última semana, os últimos 7 anos, são conhecidos como governo do anticristo. São os que faltam.
Na metade da semana, ou seja, antes de entrar na semana, será firmado o Tratado de Abraão. O Tratado de Abraão, ou o Pacto de Abraão, que são muitas nações, neste caso, as nações do Oriente Médio. Muitas nações. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Isso já é dentro dos 7 anos que ainda não começaram. Novamente quero dizer que saíram aqueles do dia 17 e 18 de setembro dizendo que vamos embora, que tinham se enganado. Mas, de novo, dizem que o arrebatamento será dia 17 e 18 de setembro. Outros dizem que é dia 23 de setembro, soará a trombeta, porque é a festa das trombetas. Então, você já viu esses vídeos ou faz parte, então? São nossos últimos dias juntos e você ainda acompanha nossas transmissões ao vivo. Você tem no máximo mais 10 dias, porque você vai junto com os do dia 18 e 19, com esses falsos profetas que apareceram. E é verdade que eles têm muitos seguidores. E vários seguidores de lá permaneceram, ou seja, não ficaram desiludidos. Porque diziam que no ano anterior seria o arrebatamento, mas agora voltaram novamente, para dizer que é o arrebatamento. Novamente voltaram a dizer que tinham se enganado, que não tinham acertado, mas que desta vez é certo que vão. Ou seja, nos dias 17 e 18 de setembro deste ano, 2025 eles vão. Ou seja, é o arrebatamento segundo eles. Mas como eu disse, e eles? Segundo eles dizem que já, ou seja, é o arrebatamento, porque os 7 anos do governo do anticristo, ou a grande tribulação, já passaram. Eles não acreditam na reconstrução do templo e já passaram então. Eles estão esperando. Isso vai embora. Mas veja o que diz a palavra de Deus na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio depois, de que a igreja tenha sido arrebatada, que tenha iniciado o governo do anticristo. O primeiro selo, que eu já falei para vocês, que vem um cavaleiro do cavalo branco, porque esse tratado é um tratado de paz, mas é uma paz fictícia, quando o mundo disser paz e segurança. Diz a Bíblia, de repente virá sobre eles destruição repentina. Quanto tempo vai durar essa paz do anticristo? 3 anos e meio, mas será uma paz fictícia. Isso ocorrerá na grande tribulação. Por isso diz, e no meio da semana, ou seja, no meio dos 3 anos e meio depois de confirmar o pacto, de fazer o pacto, de estabelecer o pacto, depois, com a multidão de abominações, ou seja, será revelado, se dará a conhecer, sairá do anonimato, ficará evidente que é a besta e não o Messias. Não é um mediador da paz, de jeito nenhum, não é um homem pacífico, pelo contrário, será um traidor. Mas é por isso que eu digo, isso me chama a atenção, é que o único tratado de paz é conhecido como o Tratado de Abraão, ou o Acordo de Abraão. E por que Abraão? Porque Abraão é o pai dessas 2 religiões, o judaísmo e o islamismo, dos semitas. Por isso é o Tratado de Abraão. Esse é o acordo, ou o tratado, ou o pacto de paz, que vai ser feito. Não sei se você percebeu, começou em 2020, senhoras e senhores. Começou, e o protagonista aqui é Jared Kushner. Não estou dizendo para você, não é porque eu sonhei, não é porque Baruch já vai, vou revirar os olhos para cima, vou profetizar, porque não sou isso, e condeno esses profetas mentirosos, porque virão nos últimos tempos, mas infelizmente você, vários dos que estão aqui conectados, se deixaram enganar por esses personagens. Mas a Bíblia me mostra claramente que é um tratado de paz. E as notícias me dizem que já existe um tratado de paz. E que esse tratado de paz, o protagonista é Jared Kushner. Pois bem, vocês que gostam de ver os rostos, e de acordo com os rostos, dizem se esse tem cara de diabo, ou se esse parece com o da profecia, o do filme, e penteia o cabelo de lado. E eu vejo nele uns trejeitos, todos estranhos, você poderia dizer, segundo sua visualização e aparência. Esse sim é o anticristo. Verdade? Mas o vemos bem organizado, tem as melhores intenções, mas depois dos 3 anos e meio desse governo de paz,
Ele vai se manifestar como o pior dos ditadores. Até que venha a consumação. Qual é a consumação? A consumação do pecado. Quando o pecado chega ao máximo. Mas isso será dentro do arrebatamento. E o que está determinado, ou seja, o que está determinado sobre esse personagem, conhecido como o Anticristo, a besta, esse líder político mundial. O que está determinado é a batalha do Armagedon, a destruição desse personagem. Por isso eu digo, ele é o possível precursor. Ou o ensaio para o fim. Jared Kushner. O que você está vendo? Volte o vídeo, por favor, assista ao vídeo desde o início, porque os vídeos que temos aí são reais. 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 3. Quando disserem paz e segurança, então virá sobre eles destruição repentina, como as dores de parto de uma mulher grávida, e não escaparão. Preste atenção, veja bem o que Moisés Sanches diz aí. É verdade, por isso estamos ao vivo. As pessoas que estão conectadas, deixem um like nessa transmissão ao vivo. Estamos ao vivo em uma transmissão real. E é por isso que eu digo para vocês, voltem o vídeo para entenderem, mas acima de tudo, vamos apoiar com um like. Não escreva me gusta, mas vamos dar um like e tem uma mãozinha. Vamos ativar. Veja se essa mãozinha está ativada, porque é isso que nos ajuda a fazer com que muitas pessoas se unam a essas transmissões ao vivo. E de repente dizem, não entraram agora, mas os seus likes fazem com que o vídeo se torne mais confiável e chegue a muito mais pessoas. A maioria das pessoas que deram like ajudaram para que esses vídeos fossem vistos por muita gente. Muitas pessoas. Então vamos dar like. Se você está assistindo a este vídeo na TV ou talvez em outro dispositivo e não consegue dar like, acesse pelo seu celular. E por lá é muito fácil você dar like no vídeo e torná-lo confiável. Esse é o único apoio que pedimos para alcançar muitas pessoas. O que diz, o que Moisés dizia, o que ele escreveu é real. Jesus disse, e não guerra. Muitos dizem, a Bíblia afirma que quando o Messias vier, será um príncipe da paz. O problema é que muitos veem o Messias, veem Ben David. Às vezes enxergam o Messias Ben Yosef, mas não o Ben David. E é preciso vê-lo como um todo, porque ele realmente vai trazer um reino de paz. E serão 1000 anos de paz. Não serão 7, nem 3 anos e meio, serão 1000 anos de paz. Mas no seu início, ele veio como um homem, sem atrativo, diz a Bíblia, para que o desejemos. Ele não veio trazer a paz com o Império Romano, porque o Império Romano continuou cobrando impostos e continuou pressionando Israel. Então ficaram desiludidos. Mas ali estava o Filho de Deus, ali estava o Deus que criou os céus e a terra. Ele não veio trazer paz. Por isso ele diz, eu vim e vocês me rejeitaram. Mas virá outro em seu próprio nome, e a esse vocês receberão. Israel está feliz. Netanyahu. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está muito feliz com esse Jared Kushner. Eles estão felizes. Eles comem juntos. Eles se sentam juntos. Eles trabalham juntos. Donald Trump também está feliz. Apoia e escreve. Ou seja, todos os dias Donald Trump fala mais sobre a guerra do Oriente Médio do que sobre a própria guerra dele. Não digo que Donald Trump seja besta. Muito obrigado, que Deus te abençoe, Laura. Que Deus te abençoe grandemente por essa doação. Então, quando disserem paz e segurança, quando as pessoas estiverem felizes com essa paz fictícia, de repente virá destruição repentina. Isso é, obviamente, esse terremoto mundial. As taças da ira, as trombetas, coisas que a igreja não vai ver. E eu digo isso pela Bíblia, não porque eu sonhei, não é que eu sonhei, que pessoas ficavam para trás. Eu não sonhei nada, eu não sonhei com arrebatamentos. De verdade, deve ser porque Deus não me deixa sonhar isso, para que eu não seja confundido. Deve ser por isso. Será que Deus me ama tanto assim? E me ama com zelo, que Ele não quer que eu me corrompa com sonhos, nem com coisas desse tipo. E o Senhor diz não, mas você é ministro e acredita na Bíblia, então não preciso mostrar sonhos.
Algumas pessoas não acreditam na Bíblia e têm dificuldade. Deus precisa mostrar sonhos para elas. Espero que acreditem, ao menos nos sonhos. Mas a profecia mais segura, que não falha, que não mente, é esta. Eu não sou profeta. Se eu profetizo algo, devo fazê-lo segundo a palavra de Deus e dar o aviso conforme ela. Profética é sobre a falsa sensação de paz. No Oriente Médio, que não aplauda isso. Que não diga, que bom, Israel finalmente vai firmar a paz com esses países muçulmanos. Glória a Deus. Eu admiro muito ao Davi. Daimon, não sei se você já ouviu. Eu o admiro, escrevo para ele e ele também me responde. E tomara que um dia eu possa fazer uma live com ele. O problema é que ele fica feliz e está tudo bem porque ele mora em Israel. Ele fica feliz com essa segurança. Ele está esperando quando Israel vai conseguir vencer todos os seus inimigos. E quando Israel terá paz. Mas existe uma linha muito tênue em se alegrar completamente. Porque isso significa que Israel ficará nas mãos do anticristo. Por isso eles ficam felizes. Eles até comemoram quando ele diz que espera que construam logo o terceiro templo. Isso não é motivo de alegria. Biblicamente, isso é um sinal que se relaciona a Israel. Na armadilha do anticristo, isso vai acontecer. Obviamente, eu não vou poder mudar o que já está escrito, nem dizer a Israel, Israel, não faça isso, por favor. É como dizer a Judas, por favor, não entregue Cristo, por favor, não entregue, não vai dar para fazer isso. Isso está escrito e nada vai fazê-los mudar. Mesmo que Netanyahu leia, mesmo que Netanyahu se torne cristão, virá outro primeiro-ministro e fará o pacto que já está estabelecido, que já está em andamento. Tratado de paz já está em andamento, irmãos. Por isso eu digo, a qualquer momento, e às vezes eu não faço planos tão longos. Porque eu digo, já não há mais. Ou seja, já não há mais sinais para se cumprir, já todos foram dados. A moeda do templo. Por isso eu digo, tem um vídeo completo sobre a moeda do templo. Você sabe sobre a moeda do templo? Que também é um sinal visível e tem conexão com a reconstrução do templo. Pois bem, você diz, qual será a moeda do templo? Se houver algum ateu aqui que chegue e diga, bom, isso é mentira o que você está falando. Ao terminar este vídeo, porque vou te dar informações ainda mais fortes, que você precisa investigar. Ao terminar este vídeo, você vai e investiga. Você pergunta, existe a moeda do templo? Qual sua imagem? E se depois disso você disser, se é real. Eu tenho um vídeo completo no meu canal, só falando sobre essa moeda. A moeda começou no ano de 2018. Quem a estabeleceu? Donald Trump. E Donald Trump foi chamado de Ciro. O Ciro dos últimos tempos. Donald Trump em Israel, porque Ciro permitiu a reconstrução. Para que eles possam reconstruir o templo. E depois, Artaxerxes permitiu a reconstrução da cidade. Isso nós já falamos. Onde encontramos isso? Esdras e Neemias. Donald Trump. Dizem os israelitas, os judeus, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que Donald Trump é o Ciro moderno. O Ciro moderno da Bíblia. Ciro também. Você deve investigar isso. Mas por que Donald Trump fala tanto da Bíblia? Isso me impacta. E eu gosto, mas também me assusta, irmãos que estão aqui. Eu gosto que ele implemente políticas contra as ideologias. Não vou mencioná-las, para não ter restrições, contra as ideologias. Que faça respeitar os colégios, as escolas, que coloque Bíblias nas mãos de cada pessoa. Mas também, isso me faz pensar. Por quê? Isso é muito bom. E muito chamativo. E muito impactante. E é isso que o anticristo quer. Pois até o anticristo usa a Bíblia. O anticristo também falou com o Senhor. Ele citou a Bíblia ao Senhor. E se a tentação fosse agora, neste tempo,
O mais provável, porque naquela época havia pergaminhos, mas o mais provável é que ele pegue a Bíblia e abra a Bíblia para Jesus e diga: leia aqui no Salmo 91. Se você se jogar, olha, leia o que diz a Bíblia. Se você se jogar dessa montanha ou desse templo, de cima desse templo, se você se jogar, seu pé não tropeçará em pedra alguma. Não vai acontecer nada. Se você se jogar, vai cair e não vai acontecer nada. Ou seja, o Satanás levou Jesus, como se tivesse teletransportado Jesus ao templo, a parte mais alta do templo, e disse: jogue-se, e o leva ao templo. Por que não o leva ao palácio de Herodes? Que se jogue do palácio de Herodes, ou à casa de Herodes. Por que não o leva lá? O leva ao templo, porque diz: vamos ao templo. Preste atenção, templo. E como eu digo, se você estivesse aqui, eu abriria a Bíblia, leia aqui onde marquei para você, e o diabo também tem a Bíblia dele bem marcada. A Bíblia dele. Não é uma Bíblia obscura satânica, é esta mesma. O que você acha? Porque ele não leu um livro de magia negra para Jesus. Ele não disse: venha, comece a fazer as ouijas. Pegue esse gato e sacrifique-o. Comece a fazer um pentagrama no meio do deserto. Ele não diz isso. Ele pede: leia para ele o Salmo 91 da Bíblia, que está aberto em sua casa. Ele diz: leia aqui, meu pé não tropeçará em pedra alguma. Viu? Jogue-se. Jogue-se. Além disso, você está no templo. Você está no templo de Deus. Jogue-se. Você não está se jogando da casa de Herodes. Você não está pulando de um prédio. Pule do templo, pois a Bíblia diz que ele ordenará aos anjos que te resgatem, para que não tropeces em pedra alguma. Imediatamente, Jesus lhe responde: não tentarás o Senhor teu Deus com a Bíblia. Não tentarás o Senhor teu Deus. Imagine. Ou seja, Satanás foi muito astuto e, obviamente, Satanás não apareceu com chifres, nem com rabo. Satanás era Satanás porque a Bíblia, porque o próprio Jesus descreve Satanás, e como Satanás lhe diz, está escrito. E como ele é levado ao templo, não o levou a uma escola de bruxaria, nem o levou a uma caverna, onde estavam satanistas, nem o levou a um templo grego, onde adoravam Zeus, levou-o ao templo e lhe disse: jogue-se. Porque a Bíblia diz que se você se jogar, nada vai te acontecer. Eu sei que você também já viu isso, porque isso é muito curioso. Vocês já viram um pastor pegando uma cobra e ele se deixa ser picado de propósito e começa a citar as escrituras e a falar em línguas. E pega uma cobra e se deixa ser picado de propósito pela cobra, porque diz que pisará serpentes e escorpiões e nada te fará mal. E a cobra pica ele. E em menos de 2 minutos ele morre. E continua falando em línguas. E está enxugando o suor, porque isso é real. É um vídeo real, não é um filme. E ele morre, e as pessoas ficam assustadas. No começo as pessoas aplaudem, mas depois, quando ele começa a sangrar, porque a cobra é altamente venenosa, ele morre. Por quê? Porque a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, não sei se você entende isso, de que Donald Trump usa a Bíblia. E tudo bem. Existem muitas políticas nos Estados Unidos e essa aliança. Tudo bem. Mas você não acha que é bom demais para ser verdade? Não é só Trump que usa a Bíblia. Satanás também sabe usá-la e tem mais versículos sublinhados que você. Aqui na Bíblia dele, mais versículos sublinhados. Ele fala: esse é bom para fazer meu filho cair. Esse é bom para fazer cair. Por isso, eu acho que você está no canal certo, onde nós analisamos todas essas coisas. Trump como um Ciro moderno, facilitador da reconstrução do terceiro templo. Isso. Então pesquise, e você vai perceber que eles querem construir o terceiro templo. Veja o que diz Esdras capítulo 1, versículos de 1 a 2. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Ciro é bíblico, mas isso é, vá conferir nas notícias, para que se cumprisse a palavra de Jeová pela boca de Jeremias. Jeová despertou o espírito de Ciro. Ciro, um pagão.
rei da Pérsia, rei do Irã, o antigo Irã, ao qual fez proclamar por palavra e também por escrito em todo o seu reino, dizendo: assim disse Ciro, rei da Pérsia, Jeová, Deus dos céus. Ele me deu todos os reinos da terra. Ordenou-me construir uma casa para ele em Jerusalém, em Judá. Olha, Donald Trump, no ano de 2018, sabe o que Donald Trump fez? Reconheceu Israel como a capital, Jerusalém como a capital de Israel. Sim ou não? Pesquise sobre isso. Tudo bem, você consulta a Bíblia e vê que é assim mesmo. Mas pesquise nas notícias, porque há pessoas que não acreditam na Bíblia. Como é que pode se cumprir uma palavra que está em Esdras, que inclusive são praticamente 400, quase 500 anos antes de Cristo? 500 anos antes de Cristo, um homem disse: vá e construa, porque eu sou o rei de toda a terra. Vão e eu dou permissão para levantar o templo e para apoiar Jerusalém. Agora eles vêm. Depois de 2.500 anos, um homem que tem o mesmo espírito e diz: eu vou. Para permitir que Jerusalém seja conhecida como a capital de Israel. E qual é a importância para a reconstrução do templo? A preparação. Para a abominação desoladora. Ainda não aconteceu? Ainda não. Muitas pessoas dizem isso, e é porque assistem a muitos vídeos no TikTok. De verdade, nem eu. Assisto aos vídeos para analisá-los, inclusive os que vocês me enviam às vezes. Mas eu não assisto a vídeos de pregações. Não assisto a vídeos disso. Já não assisto a vídeo nenhum. Eu vejo a Bíblia, a palavra de Deus, e digo: vamos ver isso. Mas eu vejo isso com a Bíblia. Então, isso é claro. Pois bem, Jared Kushner e seu papel. Em Israel, Jared Kushner. Quem é Jared Kushner? Por isso eu sempre digo, quando você chegar, volte o vídeo. Deixe que escrevam, por favor, não os impeçam. Permita que escrevam na live para que percebam que há muitas pessoas que são falsas, que são ateus, que não acreditam, e outros que têm outras teorias, totalmente distorcidas. Para você ver, por que você não deve assistir outro tipo de vídeos? Não é que eu não precise explorar, é que essa coisa de ter a mente aberta, na verdade eu não faço isso. Eu não faço isso, fiz isso há muito tempo, mas talvez porque Deus tenha um propósito com o meu ministério. Mas eu não faço. Inclusive entrei em certas religiões para investigá-las, para estudá-las a fundo em igrejas. Entrei em sinagogas, entrei em mesquitas, entrei em templos budistas, templos gnósticos, agnósticos, Hare Krishna. Entrei também nessas religiões da nova era. Entrei em reuniões das testemunhas de Jeová, Mormons. E todas as religiões que você possa imaginar, eu pude entrar, ver, estudar seus escritos. Mas é por isso, eu nunca pensei que Deus fosse me colocar para dar aulas através deste meio. E por isso eu digo, Jared Kushner e seu papel em Israel. Jared Kushner é conhecido como o arquiteto dos Acordos de Abraão. Sua influência na diplomacia no Oriente Médio. Jared Kushner. Pessoas que acabaram de chegar, voltem o vídeo, por favor, e vamos assistir desde o início. O perfil do líder político, judeu ortodoxo. Já comentei com vocês sobre a nacionalidade desse homem, certo? Disse a vocês que provavelmente ele é judeu, mas talvez pela Bíblia tenha raízes sírias. Embora a Bíblia diga Assíria, e a Assíria desapareceu. Então, vamos dizer assim, possivelmente tem raízes sírias. Mas Síria e Assíria não são a mesma coisa. São duas nações diferentes. Síria, a capital, é Damasco. A Síria, a capital, é Nínive, onde começa o reino do mal. Pode ser simbologia profética ou espiritual. Mas qual é o perfil político desse homem? Jared Kushner. É judeu ortodoxo, com conexões políticas e empresariais.
Não é um rabino religioso, ele é judeu ortodoxo, pratica o judaísmo. E ele é judeu, de raízes judaicas, ou seja, a religião judaica pratica o judaísmo e tem raízes judaicas. Então, não estou profetizando nada, nem estou sonhando nada, nem é que Deus me mostrou, porque aí vi um profeta, que vocês veem, Dione Rosa. Não sei, mas acho que é Diona Rosa. Você já viu, pode colocar o nome aí. Não é que eu não vejo profetas nem pregadores, porque na verdade já não os vejo. Eu só reajo com base na Bíblia. Mas se você puder colocar esse nome para mim, para que os outros vejam, para que leiam aqueles que estão conectados ali nos comentários, eu agradeceria muito. Diona Rosa. Não sei. Sim, percebi que ele às vezes fala em hebraico. Recentemente vi um vídeo onde disse ter sonhado e que Deus mostrou algo a ele. Quem era o anticristo? Que ele já sabe quem é. Ou seja, por sonhos. Eu disse pelo menos pela Bíblia. Tudo bem, eu acredito nele. Mas se ele começa a dizer que é por sonhos, aí já não acredito tanto. Então, judeu ortodoxo. Relevância profética. A conexão que existe. Dizem que ele tem relação com algo que ele adquiriu nos Estados Unidos e que está relacionado com os 666. Eu também tenho um vídeo completo sobre isso. Isso é para que você assista ao vídeo completo também. Eu não estou te dando a notícia completa. Que ele comprou algo, tem a ver com uma mansão, e que essa mansão está relacionada com os 666. Por isso, existe uma conexão. Isso não tem nada a ver com doutrina, tem mais a ver com observação. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Claramente, pessoas que prometem uma paz, que fazem tratados de paz e segurança, mas de repente virá destruição repentina. O Messias esperado, líder religioso ou líder político. Escreva para mim nos comentários. Qual vocês acham que é a forma do Messias que os israelitas esperam? A expectativa judaica tradicional, o Messias Ben David como rei e líder político militar. Eles dizem linhagem de Davi. Para eles, Ben Joseph não interessa. Ou seja, filho de José não, e sim Ben Davi. Com essa influência militar que o rei Davi teve. Por quê? Porque Jeremias 23 diz isso. Olha só o que diz. Eis que vem dias, diz Jeová, em que levantarei a Davi. Tá vendo? Um renovo justo, e reinará como rei. Ele será bem-aventurado, e fará juízo e justiça na terra. O que a Bíblia diz? Dias virão. Você pergunta, como assim? Ou seja, é Ben David, ou seja, é um líder político. Mas essa profecia tem a ver com ele. Milênio. No milênio você verá o Messias Ben David. Mas, em sua primeira vinda, o Messias veio como Messias Ben José. Messias, Hamashia Ben José. E é nele. Sua primeira vinda, filho de José. E o Messias Ben David é como rei, ou como juiz. Ao milênio, para governar no milênio. Esse é Ben David. Hamashia Ben David, pronto para que o tenhamos em mente. O Israel moderno, ou seja, Israel como Estado. E, obviamente, com tudo o que aconteceu. E a influência, e a tecnologia. No mundo moderno, a maior inclinação é aceitar um líder político carismático que ofereça soluções práticas. E esse homem, o protagonista, está fazendo isso. Atualmente, é Jared Kushner. Não é Emmanuel Macron. Não é Nayib Bukele. Embora Nayib Bukele apoie Israel. Mas não é Nayib Bukele. Não é Emmanuel Macron. É este homem. E este homem tem uma aliança com o príncipe do Marrocos, que também já descartamos por certas coisas. Então, o Israel moderno está pronto para aceitar
um líder de influência, não um líder religioso, não é um rabino. Não é que seja um rabino. Não, esses rabinos, deixa eles lá. Não, nem sequer os menciona aqui. Sim, porque tem pessoas que não, que os rabinos, que as trancinhas. A verdade é que às vezes eles até fizeram alianças, porque são ousados, fizeram alianças com a Palestina, internamente. Então, às vezes, a gente se deixa desviar e diz, ui, esse é rabino, esse é judeu. E são eles que promovem. O ódio contra Jesus e o ódio contra os cristãos, eles são capazes de agredi-lo. Eles o agridem. É mais fácil. Me perdoe, preguei para um muçulmano porque eu já fiz isso. Já conversei com muçulmanos sobre Jesus. Eu mencionei Jesus para eles. Mas eu jamais. Eu falaria com eles. Embora a Bíblia diga que devemos evangelizar primeiro o judeu, eu falaria com esses. Homens que têm suas correntinhas e suas coisas, por que eu não faço isso? Porque talvez eles não sejam descendentes. Esse grupo não seja descendente de Judá. Possivelmente eles tenham alianças palestinas e estejam ali. Como infiltrados, é preciso ter muito cuidado. Sim, porque às vezes todos nós pensamos que todo mundo é israelita e vemos um judeu que aparece por aí e deixa crescer as tranças. Lá na Bolívia, vemos um judeu, deixa crescer as tranças, coloca um talite e diz, esse é judeu, esse é rabino. Não é assim, não é assim. As coisas têm que ser ditas como são. Contraste com Jesus como Messias. Olhe, Isaías 53, como eu digo, os rabinos, a escola rabínica, que são esses judeus que fazem parte de um ritual. São eles que interpretam mal esse texto. Desprezado e rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, eles dizem que é Israel porque não acreditam em um Messias, Ben David. Mas isso me mostra que o primeiro Messias, sua primeira vinda seria Ben David. E como escondemos dele o rosto, foi desprezado. E não o valorizamos. Dizem que é Israel, mas não faz sentido. Certamente levou nossas enfermidades. Eu não sei se Israel levou o câncer, a AIDS, a hepatite. Eu não sei em que momento. E sofreu nossas dores. Eu não sei se a dor de cabeça que de repente você tem. Também quando você sente dor de cabeça, Israel sente dor. Não sei. Nós o consideramos açoitado, mas não sei quando açoitaram Israel. Por ferido de Deus e abatido, mas ele foi ferido por nossas rebeliões, esmagado por nossos pecados. A verdade é que Israel nem sequer sabe que nós existimos. De verdade, nem oramos, sabemos que Israel existe, mas Israel nem sabe que existimos. Benjamin Netanyahu, por exemplo, nunca me enviou uma mensagem agradecendo pelos vídeos e colocar meu rosto ali nas suas miniaturas. Nunca! Ele nem sabe que eu existo. E nem Netanyahu sabe que existe David Diamond, por mais que ele o defenda lá em Israel. Ele nem sabe que existe, de verdade. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Esse é o Messias, Ben Yosef, moído por causa dos nossos pecados. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por sua ferida. Eu não sei qual é a ferida de Israel que foi ferido, mas eu sei que Jesus na história teve o seu lado perfurado. Eu sei. Então, por isso eu digo, Israel, eles dizem que é Israel, mas nós sabemos que é Jesus, porque para Jesus nós importamos, porque ele sim veio para morrer, porque o sangue dele foi derramado. João, capítulo 1, versículos de 11 a 12. Aqui está a resposta para esse Isaías, 53, versículos de 3 a 5. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para o que era seu, a primeira vinda, Messias Ben Yosef. Mas a todos que o receberam, ou seja, na igreja, aos que creem em seu nome, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, somos filhos de Deus, Israel é o povo de Deus. Mas é melhor ser filho de Deus do que povo de Deus. Rejeitou, ou seja, Israel, rejeitou a Jesus por causa da expectativa de um Messias político. Ou não. Dá-nos esse pão. Eu sou o pão da vida. Desde então, desde que Jesus lhes disse isso, eles já não o seguiram mais e se prepararam para entregá-lo às autoridades romanas.
João, capítulo 18, versículo 36. Respondeu Jesus: meu reino não é deste mundo, porque lhe diziam: defenda-se. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pois bem, a qual reino Jesus se refere? Não é o reino que Guilherme Maldonado prega. Não é esse reino. De verdade. Sabe qual é o reino? Meus servos, é o reino milenar. O reino milenar. Esse é o reino de paz, o reino de abundância, 1000 anos aqui sem o diabo. E aonde nós estaremos como servos. E aí o Senhor Jesus vem, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E aí sim já. Pôncio Pilatos, não sei como ele deve estar se revirando, porque ele será exaltado. Diz a Bíblia aos mortos, e olhará, ele o verá em todo o seu esplendor. Então, o que vemos aqui é claramente que Israel rejeitou Jesus, porque eles esperavam um Messias político, assim como o político. Jared Kushner, que está fazendo uma aliança, Tratado de Abraão, desde 2020. Isso também levará à reconstrução do templo e à sua importância profética. Movimento ativo em Israel. Os preparativos do templo, vai no Google. Pesquise, porque se você não acredita na Bíblia, com certeza acredita no Google. Requisito para as profecias do fim. O templo deve ser reconstruído, mesmo que tenham te dito, mesmo que o Senhor que você ouviu no TikTok tenha dito. Mas na verdade isso deve estar lá. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. E por quê? Porque a história está confirmando. A história confirma isso. Muitas pessoas estão felizes com esse templo e querem enviar dinheiro para ele. Fique atento. Cuidado, este templo não é o templo de Deus. É o terceiro templo judaico, mas não é o templo de Deus. Lembre-se, a abominação desoladora tem a ver e tem que acontecer no templo. Pois bem, qual é a aplicação para você que está assistindo a este vídeo? Não se desconecte, pelo contrário, deixe seu like. Aliás, você ainda não curtiu o vídeo. Vamos deixar o like no vídeo. Esse é o apoio que esperamos de você para que chegue a muito mais pessoas. Qual que era a aplicação para a igreja? Israel continua sendo o eixo central da profecia. O plano de Deus para Israel continua. Não perca isso de vista. Não diga não, por isso eu digo, isso é uma mentira do diabo. E também tive que enfrentar um pastor antissemita, que se chama Carlos Rivas, por sinal. Veja o vídeo também, onde ele diz que Israel já não é Israel, mas sim a igreja. Isso é influência de demônios, essa doutrina de demônios. Perder Israel de vista. É como se você andasse sem relógio o dia todo, e você tivesse vários compromissos e uma agenda organizada, e você saísse sem relógio. Faça e veja como se sai. Você não pode perder o relógio profético. Porque eu não quero, irmãos. Diz o apóstolo Paulo, e ele nos diz isso hoje, que ignorem essas mensagens, esses mistérios, para que não sejam arrogantes em relação a vocês mesmos, dizendo à igreja, não seja arrogante. Abençoe Israel, ore por Israel. Eles o rejeitaram com um propósito soberano. Você não vê, Deus vê mais do que está diante dos seus olhos. O que aconteceu em Israel? Endurecimento. Até agora seus corações continuam endurecidos. Até agora, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, ou seja, até que a igreja esteja completa, para que você entenda melhor. E então todo Israel, as 12 tribos, será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador. Sionista. Sião. O senhor é sionista, pastor? Não sou sionista, porque não pertenço àquele lugar. Mas Jesus é sionista e libertador, que afastará de Jacó a impiedade. Assim será. Quando Jesus se encontrar com os 144 mil selados, já disse isso, no Monte das Oliveiras. Qual é a vigilância e a preparação? Não especular sobre datas, mas saber que o tempo está próximo. Viva com expectativa, mas não especule datas ou diga, me disseram ou foi mostrado. Isso não faz de alguém um profeta. Não pense assim. Não siga profetas, siga a Bíblia.
De verdade, porque é sério. Até agora, durante todo esse tempo, eu não vi um profeta verdadeiro. Eu não vi. Lucas 21, 28. Levantem a cabeça, igreja. Precisam despertar para a Bíblia, para a palavra de Deus. O que vamos fazer? Vamos proclamar essa verdade. A verdade sobre o quê? Sobre o Messias. Vamos pregar o Evangelho de Cristo. Mas é que neste momento, o Evangelho de Cristo é exatamente esse. De que o que você está vendo nos noticiários, nas guerras e tudo mais, está se cumprindo. Isso tem mais evidência do que nós pregamos um evangelho há muitos anos. Um evangelho que não era o bíblico, mas sim um evangelho muito motivacional. Onde falávamos mais sobre a igreja do que sobre Jesus. Vá à igreja. Lá vão resolver seus problemas. Vá à igreja. Lá tem um refeitório para as crianças pobres. Vá à igreja. Tem uma cesta de amor. Vá à igreja. Talvez o pastor possa te emprestar esse dinheiro. Para que pague o aluguel desta semana, vá à igreja para oferecer seus produtos da Ebel, Yambal. Vá à igreja para que dê testemunho da sua loja de bebidas. Vá à igreja para que conte o testemunho de que ganhou na loteria. Vá à igreja para que o pastor possa casar vocês. Assim já se casaram de novo 500 vezes. Vá à igreja para que seus filhos aprendam a tocar um instrumento. Vá à igreja para que lhe ensinem a fazer bombas. Vá à igreja para que lhe ensinem a fazer decorações. Vá à igreja para que lhe ensinem a fazer limpeza. Vá à igreja para que tenha amigos. Vá à igreja para que consiga uma namorada cristã. Vá à igreja para que se case com um marido cristão. Sim ou não? Então nunca falaram de Jesus Cristo, e por isso há várias pessoas entre vocês que já não estão na igreja. Proclamar a verdade. Apresentar Cristo como o verdadeiro Messias. O verdadeiro príncipe da paz. Já, neste momento, já podemos falar do príncipe da paz. Já e do milênio que está muito próximo. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens. Eu já disse a vocês que o primeiro capítulo de Apocalipse, o que é? Um índice. Sim, é o prólogo do que nós vamos encontrar ao longo de todo o Apocalipse, de todos os capítulos do Apocalipse. Eis que vem com as nuvens. Arrebatamento, e todo olho o verá. Segunda vinda. Vou dizer dessa maneira, para que você leia bem a Bíblia. Olhem isso, prestem atenção no que vou falar. Muito atentos. É a primeira vez que digo isso aqui, com este texto. Eis que vem com as nuvens. Com as nuvens? Entre este versículo, a parte A e a parte B, entre a parte A e a parte B deste versículo, passaram-se alguns anos. Ah, pastor, mas por quê? Porque é um índice igual ao Gênesis. Pastor, por que é igual ao Gênesis? Vocês se lembram de Gênesis capítulo 1? Ei, não leia Gênesis capítulo 1. Vou contar para vocês porque sei de cor. Todo o Gênesis e o Apocalipse estão nesse capítulo. Preste atenção aqui. Gênesis capítulo 1. Deus cria homem e mulher. Pastor, em que versículo? Eu digo assim, de memória, nos versículos 26 e 27. E a Bíblia diz assim: E Deus os abençoou e disse. Mas a quem? Homem e mulher os criou, conforme a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. E depois, no capítulo 2, só então vai criar a mulher. Ou seja, são dois capítulos diferentes. Ou seja, a primeira mulher que aparece lá é outra, e não é Eva. Outros dirão é Lilith. É Lilith. A outra esposa, a primeira esposa de Adão. Não venha mais com essas falácias, porque eu de verdade já desmascarei todas aqui. Inclusive tem um vídeo sobre o espírito de Lilith que realmente existe. Depois você pode assistir se quiser ou voltar neste vídeo para ver todos os vídeos que mencionei, porque estão no meu canal. Mas não vamos falar sobre isso. Porque eu sei que a esposa que aparece no capítulo 1, onde diz macho e fêmea os criou, é homem e mulher. Mas no capítulo 2 diz que Adão estava sozinho e que fez alguns animais para ele, mas Adão não gostou de nenhum desses animais como sua ajudadora adequada.
até que fez Adão cair em um sono profundo. E enquanto ele dormia, Deus abriu seu lado e tirou uma de suas costelas, e dessa costela criou a mulher. E o homem disse: esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher porque do homem foi tirada. E pronto. Que essa mulher foi embora. Ou seja, essa mulher o abandonou. A primeira do capítulo 1 também o deixou. E essa, o que houve? Pronto. Viu por que não? Você não entendeu a Bíblia? E você acha que Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, fala somente da segunda vinda? O arrebatamento e a segunda vinda estão aqui. Eu posso até te dizer que o julgamento do grande trono branco também está aqui, em um só versículo. Essas interpretações estranhas, hein? Então, como é a da interpretação de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, sobre a criação do homem e da mulher? Mas tem mais, eu também tenho isso em um versículo de Gênesis. Em Gênesis, em 2 capítulos, há milhões e milhões de anos. Sim, pastor, claro. Inclusive há um tempo indeterminado. A Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Sim ou não? No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, e trevas cobriam o abismo. E daí, da criação até o primeiro dia, se passaram anos inteiros. Mesmo nesses 2 capítulos, são conhecidas como épocas passadas. Nesses 2 versículos, são conhecidas como épocas passadas. Em 2 versículos. Ali foram criados os anjos, principados, potestades, governadores dos governadores. Ali foi a rebelião de Satanás. O Satanás foi lançado à terra. Mas onde a Bíblia diz isso? Isso é dito, obviamente, em outros textos que encontramos lá em Ezequiel, em Isaías, sobre Lúcifer, a queda de Lúcifer. Sim, como Satanás caiu e que antes Satanás era um anjo. Mas onde isso acontece? Em Gênesis, entre o primeiro versículo e o segundo versículo, entre o primeiro versículo do capítulo 1 e o versículo do capítulo 2, tudo isso acontece. Tudo isso acontece, ou seja, passam-se muitos anos. Então veja que interessante. Por isso eu digo para as pessoas que estão aqui, e não se trata de revelação, ai que revelação, é que você é o profeta dos últimos tempos? Não. Simplesmente leio a Bíblia direito, só isso, e explico direito. Mas se vocês querem profetas, vão procurar os profetas. Então eis que ele vem com as nuvens, arrebatamento. E todo olho o verá, segunda vinda, depois de 7 anos. E os que o traspassaram, e todas as tribos da terra lamentarão por ele, sim, amém. Me escute bem, sim, amém. Depois do milênio, julgamento do grande trono branco, quando os livros forem abertos. Claro, diz que todo olho verá, eles verão o Messias quando ele pisar no Monte das Oliveiras. Ele virá e destruirá todos que aceitaram a marca e os vivos. Mas lembre-se que a Bíblia diz que depois dos 1000 anos, o mar entregará seus mortos. Os livros serão abertos. Isso é na parte que segue. Em um versículo encontramos tudo isso. Ou seja, em um versículo há 1007 anos. Se você não sabia, em um único versículo de Apocalipse, porque é um prólogo. A grande pergunta e a preparação da igreja. Cenário para o falso Messias. A inclinação de Israel para um líder político. Daniel, capítulo 9, verso 27. Novamente, o pacto ou tratado de Abraão é o pacto do anticristo. Tessalonicenses. Ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque isso não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Veja, pastor, não virá. Primeiro tem que vir o anticristo. Ouça. O tratado de Abraão já está aí e ainda não se manifestou o anticristo. O filho da perdição que se opõe e se levanta contra tudo o que é chamado de Deus. Agora, Donald Trump, há muitas coisas que foram feitas em favor da igreja ou em favor do cristianismo. Mas espere, porque isso é algo chamativo. Ou é objeto de culto, tanto que se senta no templo de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. Por isso que eu digo que deve ser de nacionalidade judaica.
Não deve ser nem venezuelano, nem boliviano, nem argentino. Tem que ser de nacionalidade judaica. A igreja está pronta para o arrebatamento? Você está pronto para o arrebatamento? Então, assista ao vídeo novamente, se necessário. Volte o vídeo. As pessoas que acabaram de se conectar, assistam. Não está completo. Se você não tem tanta certeza do que estamos falando, por favor, pesquise, assista aos noticiários e você vai perceber que é real. A Terra não tem 6.000 anos. Gerson, a Terra não tem 6.000 anos. A humanidade sim, mas a Terra não. A Terra não tem 6.000 anos. Porque a Terra foi criada em épocas passadas. Antes de existirem os dias, a Bíblia não diz que no primeiro dia criou a Terra. Não. A Terra não tem 6.000 anos. Antes. A Terra foi criada antes. Pode não ter tempo. Foi criada fora do ciclo do tempo. Fora do ciclo do tempo. Mas a humanidade sim. Está comprovado que a humanidade tem 6.000 anos. A humanidade tem 6.000 anos. Alexa diz que Macron é judeu. Sim, o que acontece é que há muitos descendentes de judeus. Mas Emmanuel Macron apoia a Palestina. E apoia incondicionalmente? Não. Ele, o líder político, neste momento, tem que estar a favor de Israel 100%. Ou seja, deve estar a favor de todo Israel. Ou seja, todo Israel tem que amá-lo. Ele não pode ter nenhuma pitada de antissemitismo, de jeito nenhum. Mais tarde ele ficará antissemita e tudo mais. Por enquanto, nada. Mas Emmanuel Macron, além de levar uns tapas da mulher, obviamente, eu não acho que o anticristo, um homem possuído pelo diabo, permitiria isso. Não sei. Além disso, no discurso dele e essas coisas, não. E ele não é empático com Israel. Diz que apoia a Palestina. Então não tem nada a ver. Embora sim, Emmanuel Macron, Michele tem um nome enorme, tipo 5. Ele tem 5 nomes. Inclusive até aparece que é conhecido como Príncipe da Paz e já disse que ele é a besta. Mas não, isso também já foi dito pelo Mr. Beast. Inclusive, Mr. Beast já disse que também é a besta. E várias pessoas já disseram que são a besta. E tudo isso. Inclusive, hoje em dia, é mais crível a imagem de Donald Trump, que disse que ele é o rei de todas as nações ou o presidente mundial, que é necessário que haja um governo mundial. Vocês se lembram da imagem que apareceu do Donald Trump? Ou seja, isso é mais poderoso. Glória a Deus a todos que estiveram conectados. Temos postado imagens muito sensíveis do que aconteceu nesse atentado? Não, aqui eu não posso mostrar porque o canal seria fechado imediatamente. Do atentado que esse jornalista influenciador tinha muitos seguidores e amava Israel, e era contra a esquerda, e parece que isso foi coisa de filme. Ou seja, o atentado que fizeram contra ele nos Estados Unidos, contra esse jornalista ativista, foi um atentado de filme porque dizem que enquanto perguntavam para ele, diziam: será que uma pessoa pode atirar com uma arma não oficial, uma arma comprada, digamos assim, adquirida no mercado negro? E quando ele disse sim, pum, atiraram nele. Assim que ele disse sim, é como se essa morte tivesse sido organizada milimetricamente. Então, não sei o que está acontecendo no mundo, só sei que o Senhor Jesus Cristo está muito perto de arrebatar a sua igreja. Que Deus te abençoe, siga-nos no Telegram para que todas essas notícias e todos esses vídeos difíceis que as plataformas não aceitam e censuram, você possa ver. Leão de Judá, Oscar Rivera, este é nosso Telegram. Siga-nos, que Deus te abençoe.